O Gerson traiu o Flamengo no pior momento possível. Capitão, ídolo e agora mercenário? É justo chamar ele assim? Será o pai dele o único culpado por essa escolha? E se a maior decepção não for a atitude do Gerson, mas você ser medíocre demais para entender as decisões como essa? Isso é que querem que você pense sobre si. Sabe por quê? O Gerson tá saindo do Flamengo. E dessa vez, a torcida não tá engolindo. Porque ele não é só mais uma promessa da base, e nem foi no caso do Flamengo. Essa é a segunda vez que ele não finaliza o contrato com o Flamengo, sem falar de outros times que ele passou. E o pior, ele é o capitão do Flamengo e o torcedor declarado. É o homem que recebeu a braçadeira em meio à reconstrução do clube. O nome que a torcida gritava como símbolo da raça, amor e paixão. Mas agora, está de malas prontas. De novo! Nascido em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, o Gerson começou a jogar futsal no Fluminense aos 7 anos. Ele jogou pelo Fluminense e desde então chegou a atuar em Roma, na Fiorentina, e teve a sua primeira passagem pelo Flamengo entre 2019 e 2021. Antes de sua transferência para o Olympique de Marseille ter sido anunciada. Voltou ao Flamengo e agora como uma resposta final. O Flamengo vai receber a multa, 25 milhões de euros, pagamento à vista. Mas o preço verdadeiro não é esse. O verdadeiro custo é invisível. É a quebra de confiança, é a sensação de traição, é o tapa na cara do torcedor que acreditou num projeto, numa renovação de contrato. E principalmente, é a dor de se perguntar: por que, Gerson? Por que justo agora? Por que antes do Mundial de Clubes? Por que com a braçadeira no braço? E é nessa pergunta que começa o verdadeiro vídeo. Porque isso aqui não é só sobre futebol. Isso é sobre ganância, propósito, escolhas. Isso é sobre a vida. E eu vou te provar isso agora. Gerson, depois de brilhar no Flamengo, conquistar a América e até bater na porta da seleção brasileira, ele decidiu ir embora. Muitos entenderam. Afinal, era a Europa e a época de pandemia. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Ele quis voltar. Sentiu falta da atmosfera, do calor da torcida, do peso do manto do Flamengo. E voltou. Voltou como herói, como coringa rubro-negro. Foi acolhido, foi exaltado, foi abraçado como se nunca tivesse saído. Mas agora quer ir embora de novo. A pergunta que ninguém quer responder é: a resposta, meu amigo, é simples e cruel. Dinheiro. 3 vezes mais do que ele ganha hoje. O suficiente para mudar gerações da sua família. O suficiente para ser chamado de louco se recusasse. Mas será que é o suficiente para ser chamado de ídolo? Será ganância o maior destruidor de legados da história? Porque uma coisa é buscar o melhor para a sua carreira, outra é cuspir no prato que te devolveu ao topo. E não é só o Gerson que está sendo questionado. O pai dele, que teve forte influência nas decisões, é apontado como o verdadeiro articulador da saída. Ganancioso ou visionário? Difícil saber. O que se sabe é que essa decisão não é isolada. É parte de um padrão. E o Zenit? Bem, o Zenit virou o vilão número 1 do Flamengo quando o assunto é Europa. Primeiro, leva o Gerson embora. Depois, monitoraram outros jogadores. Quando é a vez do Flamengo querer comprar algum jogador deles, eles enrolam o Flamengo até o final da janela de transferência e não vende. Agora, vem com dinheiro na mão e novamente arrancam uma peça-chave. O torcedor olha e pensa: até quando? Até quando vão tirar os nossos jogadores como se fôssemos um supermercado de talentos? Mas o mais revoltante, até quando vamos aplaudir quem nos abandona? É aí que vem a ira. A torcida está com raiva e tem todo o direito de estar, porque quem ama se sente traído quando não é prioridade. Gerson sempre foi prioridade para a torcida, mas claramente a torcida nunca foi prioridade para ele. E agora ele quer ir jogar no Mundial antes de ir embora. Faz sentido? Ele quer o bônus da glória antes de abandonar o barco. Quer levantar a taça e depois desaparecer. Acha justo? Porque se fosse ao contrário, se um jogador do Zenit estivesse vendido para o Flamengo, será que eles deixariam ele jogar a Champions antes de sair? O Flamengo não é trampolim. O Flamengo é escudo, é camisa pesada. E quem veste, honra. E agora vem a parte mais profunda desse vídeo.
Porque no meio de toda essa confusão existe uma reflexão que vai além do futebol. Uma reflexão sobre a vida. E ela está nesse livro aqui, O Homem em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. O autor, sobrevivente de campos de concentração nazistas, diz que o ser humano pode suportar qualquer dor, desde que tenha um porquê bem claro. Caso você queira ler esse livro, pode ter certeza que você não vai se decepcionar. Tem um link aqui que você pode encontrar ele. Talvez seja isso que está faltando no Gerson, um porquê, um motivo bem claro. Porque quando o propósito é fraco, qualquer dinheiro parece solução. Mas quando o sentido é forte, nenhum valor compra a tua paz. Esse livro é uma leitura obrigatória para quem quer entender o que realmente importa na vida pessoal de cada um. Porque o que está em jogo aqui não é só a saída de um jogador, é a crise de identidade de um homem que não sabe mais onde quer estar. E isso, meu amigo, é mais comum do que parece. O Gerson está saindo, mas ele nem sabe para onde ele está indo. Sim, ele vai para a Rússia, mas emocionalmente ele está muito perdido. Porque quando você abandona um lugar que te reconstruiu, que te devolveu o brilho, que te fez ser quem você é, você pode até ganhar dinheiro, mas você perde algo muito mais valioso, o pertencimento. E é exatamente isso que o Viktor Frankl diz no livro dele. O ser humano precisa de um propósito mais do que de conforto. E propósito, Gerson, não se compra com euros, se constrói com entrega, com lealdade, com legado. Mas talvez você não esteja preocupado com isso agora. Talvez o foco seja garantir o futuro da sua família. Talvez seja viver como muitos homens sonham, ter liberdade financeira, carreira internacional, paz material. Mas sabe qual o risco disso tudo? É olhar no espelho daqui 10 anos, perceber que você teve tudo menos respeito. Porque um ídolo que sai por dinheiro volta como ex. E ex não é lembrado como carinho, é lembrado com mágoa. E agora vem a pergunta que não quer calar. Ele deve jogar um Mundial? Pode até ter contrato, pode estar treinado, mas emocionalmente, ele já saiu. O Gerson está flertando com essa linha. Quer sair? Sai, mas sair pela porta da frente. E o pior é que, ao escolher a Rússia, ele também complica o próprio futuro na seleção brasileira. Porque por mais que o salário lá seja maior, a visibilidade não é. Não é Premier League, não é Espanha, não é Itália. A Rússia é um limbo para quem quer ser notado. Uma escolha que dá conforto agora e esquecimento total depois. Você, Gerson, você está trocando a seleção pela Sibéria. Está apostando tudo numa ficha só. E se der errado? Vai voltar pedindo perdão para a mesma torcida que você hoje ignora? E aí eu te pergunto, torcedor, você perdoaria? Você aceitaria o Gerson voltando daqui 6 ou 7 anos, querendo encerrar a carreira no Flamengo com o discurso de volta para casa? Porque a história ensina, e ela já mostrou, jogador que sai por dinheiro volta por saudade. Mas a torcida nem sempre esquece. O tempo apaga os títulos, mas não apaga as decepções. Gerson, você não é só um atleta. Você é um símbolo e hoje esse símbolo está rachado. E tudo por quê? Por dinheiro, por ganância, pelo pecado que destrói até os homens mais brilhantes. No fim das contas, essa história não é só sobre futebol. É sobre a vida, é sobre como as escolhas definem quem a gente é. É sobre como o mundo vai te oferecer mais e como isso pode custar tudo. A saída do Gerson é uma ferida aberta e talvez daqui a anos, ele volte com lágrimas nos olhos, dizendo que sempre amou esse clube. Mas talvez seja tarde demais. Porque a torcida não esquece. E às vezes perdoar também é uma escolha que exige propósito. Agora comenta aqui embaixo, se fosse você, aceitaria a proposta do Zenit? Ganharia 3 vezes mais, mas teria que abandonar quem te ama? E mais, você aceitaria o Gerson de volta para encerrar a carreira, ou para você ele já foi longe demais? O link do livro O Homem em Busca de Sentido está aqui na descrição, porque se tem uma coisa que essa história nos mostra é que a vida sem propósito vira somente um saldo bancário recheado de arrependimentos.